Alô, meus amados, tudo bem? Pastor Brandão, 10 minutos com Deus. Hoje eu quero falar sobre algo assim muito importante. Como o apóstolo Paulo ele tinha uma sensibilidade a falar a respeito da igreja, nossa relação com ele, e com uma sensibilidade que o nosso Senhor Jesus Cristo também, ele que é o Senhor da igreja, ele tenha a ver conosco, não é verdade? A palavra de Deus diz ali em Efésios 5:25 que Jesus ele falou exatamente assim, dessa forma: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha como Jesus ele amava a igreja, né? Como Jesus ele se apresentava à igreja, como ele se coloca como noivo da igreja e na expectativa de ser amada, esperando que a igreja esteja cheia de óleo na sua botija para esse encontro maravilhoso com ele, não é verdade? Eu lembro quando da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aí aqueles discípulos, a primeira igreja, o primeiro grupo de irmãos estavam ali esperando Jesus, aquela ordem que Jesus deu a eles de ficarem ali em Jerusalém, e de repente Jesus adentra aquela casa e ali fica no meio deles e diz assim: paz seja convosco. Isso quer dizer, tem lugar para mim no meio de vocês. E depois novamente depois ali as pessoas reconhecerem Jesus, e Jesus fala assim novamente: paz seja convosco, shalom, paz que seja convosco, vamos caminhar, vamos continuar na direção daquilo que foi proposto. Então é muito interessante que nós falamos da unidade da igreja, dessa sensibilidade, assim como aqueles discípulos, e ali depois da ressurreição teve a sensibilidade de entender que Jesus estava com eles e que eles deixaram Jesus estar no meio deles novamente e reconheceram da importância da ordem de Jesus de ir e de pregar o evangelho, e eles assim o fizeram. Isso também tem algo assim muito brilhante com respeito também ao apóstolo Paulo, quando ele vai falar acerca da igreja, e vai falar também de sensibilidade, que vai falar de emoção, que sensibilidade vai falar de autoestima, de muita empatia, né? De ser sensível ao amor de Deus, e que isso deve estar no meio da igreja. O apóstolo Paulo vai falar assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões, antes sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha que palavra boa que o apóstolo Paulo está falando assim: ainda há espaço para Jesus no meio de vocês. Vocês estão entendendo como é importante estar todos no mesmo entendimento, seja espiritual, seja na área do entendimento, seja na questão social. Ele fala algo assim interessante, que ele diz: olha, o evangelho do Senhor Jesus Cristo ele continua sendo o mesmo, né? A igreja continua sendo do Senhor Jesus Cristo, e lealmente todas as pessoas pertencem ainda a Jesus, e todas as coisas da igreja ainda pertencem a Jesus. Então ele está falando de lealdade, está falando de um amor sincero, de um sentimento de muita alegria, porque pertencemos ao corpo de Jesus Cristo. E por isso, sensibilidade. A igreja está precisando de sensibilidade. Os pastores precisam ter sensibilidade. Os diáconos precisam ter sensibilidade. Cada membro da igreja precisa ter sensibilidade, falar a mesma coisa, saber da importância da igreja. A igreja é uma fogueira, a igreja é uma brasa que queima sem arder, é um amor que o mundo não compreende.
E nós precisamos ter na igreja essa sensibilidade. A igreja é um farol para o mundo. Então, ela precisa ter essa unidade na igreja, pastores, diáconos, membros, líderes. Nós estamos num momento no Brasil de nós estarmos unidos, falando de algo assim primoroso, como tanto o Senhor Jesus Cristo desejou para a igreja, como o próprio apóstolo Paulo fala a respeito da igreja, que não pode ter mancha, não pode ter rachadura, a igreja não pode ter divisão, que a igreja não pode ter desentendimento espiritual, e a necessidade de agora, de nós estarmos juntos nesse mesmo propósito de servir ao Senhor para essa geração, que talvez seja a última geração antes da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja igreja, seja corpo de Cristo, tenha esta unidade pregada pelo apóstolo Paulo, seja esse amor do Senhor Jesus Cristo no desejo de estar nele, como o Shalom que ele falou para aqueles discípulos depois da sua ressurreição. Tem lugar para Jesus, tem lugar para você, tem lugar para nós no corpo de Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês, uma boa tarde, Shalom.